Nem toda história termina quando a página é virada. Algumas continuam nas sombras, esperando para serem lembradas. Aqui, cada palavra é um passo mais fundo. Cada som pode ser o último que você ouve antes do silêncio absoluto. Prepare-se para conhecer os segredos que nunca deveriam ser contados. Você está no Vexa Contos de Terror. De onde você nos assiste, deixe nos comentários. E agora, apague as luzes. É hora de entrar. Algumas experiências têm o poder de mudar completamente a forma como alguém vê o mundo. Para Eduardo, essa mudança veio depois de uma noite que ele jamais conseguiu esquecer. Tudo começou de maneira aparentemente inofensiva. Há alguns meses, ele tinha dado match no Tinder com uma mulher que se apresentava como Camila. As fotos mostravam uma jovem de cabelo curto e preto, pele clara e um sorriso contido, que transmitia uma confiança silenciosa. Não havia exageros nem filtros artificiais. Detalhe que, para ele, passava credibilidade. As conversas iniciais foram poucas, sem excesso de mensagens ou insistência. Camila parecia ser alguém segura de si, que não precisava ficar colada ao celular para manter o interesse de alguém. Um dia, ela sugeriu que se encontrassem para tomar alguma coisa. Eduardo propôs um bar discreto, perto de um posto de gasolina na saída de Goiânia, onde morava. O lugar não tinha nada de sofisticado, mas oferecia mesas em cabines com luz baixa e música suave. Ele chegou antes, pediu uma cerveja e esperou. Quando a porta abriu e ela entrou, algo o fez gelar por dentro. Não era a mesma mulher das fotos. Aquela parecia mais velha, mais magra e com cabelo comprido. O sorriso era o mesmo, mais esticado demais, quase forçado. Vestia um casaco escuro e largo, e a deixava com um ar ainda mais enigmático. Eduardo perguntou se era ela mesma, Camila. Ela soltou uma risada curta e acenou com a mão dizendo que uma amiga tinha trocado suas fotos no aplicativo, de brincadeira, e que nunca se deu o trabalho de mudar. Falou aquilo como se fosse a coisa mais banal do mundo. E ele, tentando não parecer desconfiado, deixou o assunto morrer. Porém, conforme a conversa avançava, percebeu que havia algo de errado. Os olhos dela raramente o acompanhavam. Às vezes respondiam às perguntas que ele não tinha feito e riam de coisas sem graça alguma. Em determinado momento, Camila revelou que trabalhava em um hospital psiquiátrico. Eduardo, curioso, perguntou se era um trabalho estressante. Ela demorou alguns segundos antes de responder, esboçando um sorriso torto. Não, é fascinante. Você aprende muito sobre como as pessoas realmente são. E começou a contar histórias inquietantes de pacientes. Um que comia o próprio colchão, outro que acreditava ter formigas sob a pele e tentava arrancá-las com uma colher. Eduardo achou que ela estava exagerando, até ouvir a frase que fez todos os pelos do corpo se arrepiarem. Mas os piores são os que fingem estar bem, que sorriem demais, como eu mesma, às vezes. A risada que seguiu foi seca, estranha. Ele ficou em silêncio, sentindo a tensão crescer. Ela mudou de assunto, mas o desconforto já tinha se instalado. Ao final da noite, Eduardo ofereceu carona. Ela aceitou e passou a guiá-lo por uma estrada estreita, ladeada por uma mata fechada, completamente deserta. A cada vez que ele olhava de lado, ela estava o observando fixamente, como se aquilo fosse um jogo de silêncio. Tentando quebrar o clima, ele perguntou: "Você é mesmo a Camila?" A resposta veio num sussurro quase inaudível: "Não, não sou. Sua verdadeira companhia está escondida." Ela gritava muito no começo, mas agora está quieta. O cérebro de Eduardo demorou a processar. Quando olhou para ela, entendeu que não era brincadeira. Antes que pudesse reagir, ela tirou algo debaixo do casaco, uma tesoura. O golpe veio rápido, cravando-se na coxa dele. A dor explodiu e ele gritou. Ela abriu a porta e saiu correndo para a mata,
rindo como se fosse uma criança se divertindo. Sangrando, Eduardo se arrastou até fora do carro, seguindo os sons dela pela floresta. Cada passo era um suplício. Ela o atraía, parando de vez em quando para que ele se aproximasse. Então o silêncio tomou conta. Um galho pesado atingiu sua perna ferida, derrubando-o no chão. Ele viu a mulher levantar o galho para acertá-lo novamente, sorrindo com desprezo. Você é muito lento. Camila não teria gostado de você. A raiva e o instinto de sobrevivência o fizeram reagir. Ele conseguiu quebrar o galho e golpeá-la no joelho, derrubando-a. Mas, mesmo no chão, ela rastejou para o meio das árvores e desapareceu. Mancando e quase desmaiando, Eduardo voltou ao carro para pegar o kit de primeiros socorros no porta-malas. Ao abri-lo, o choque foi absoluto. Ali estava a verdadeira Camila, ensanguentada, amordaçada e quase inconsciente. Ele tentou tirá-la, mas a dor na perna era insuportável. Ligou para a polícia e só depois de meia hora viaturas chegaram. Camila não resistiu aos ferimentos. A mulher que atacou Eduardo foi encontrada horas depois, sentada tranquilamente à beira de um riacho. Não carregava documentos, nem disse seu nome. Descobriram depois que era uma ex-paciente de um hospital psiquiátrico, internada anos antes no mesmo lugar onde Camila trabalhava. O motivo do crime nunca foi esclarecido. Eduardo sobreviveu, mas ficou com sequelas físicas e psicológicas. Hoje evita dirigir à noite e não chega perto de aplicativos de namoro. Mais do que a cicatriz na perna, carrega o peso de ter visto de perto o quanto o mal pode se esconder por trás de um sorriso comum. Ricardo nunca tinha levado muito a sério os avisos sobre os encontros marcados pela internet. Sempre pensava que, tomando alguns cuidados, não havia problema. Essa certeza começou a ruir numa noite em que ele ainda tenta esquecer. Ele conheceu uma mulher chamada Paula no Tinder. O perfil não tinha nada de chamativo. Fotos simples, sem exageros, um moletom com um capuz em uma outra com um cachorro no colo, e mais uma tirada de dentro de um carro. As conversas iniciais foram curtas, mas ela tinha um jeito que mantinha o interesse. Um dia, Paula começou a fazer perguntas incomuns. Se ele gostava de viajar de carro, se já tinha sido amarrado por diversão e se acreditava que as pessoas podiam mudar de ideia no último instante. Ricardo achou estranho, mas interpretou como uma tentativa de flerte meio excêntrica. Alguns dias depois, ela o convidou para ir até sua casa, assistir a um filme e comer pizza. O endereço ficava num vilarejo afastado de Uberaba, depois da rodovia, onde o sinal de celular começava a falhar. Ele brincou que parecia o começo de um documentário sobre serial killers, e Paula respondeu com um emoji de caveira e um talvez. Ricardo riu, mas sentiu uma pontada de desconfiança. Quando chegou, encontrou uma casa com aparência abandonada, paredes com rachaduras, uma janela coberta por plástico e nenhuma luz acesa na varanda. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. A porta estava entreaberta e, ao empurrá-la, um rangido prolongado ecoou. O cheiro de umidade misturado a algo azedo o fez franzir o rosto. Na cozinha, pilhas de pratos sujos denunciava que ninguém cuidava daquele espaço havia semanas. Do andar de cima, a voz de Paula soou calma. Sobe, primeira a porta à esquerda. Ricardo subiu devagar. Ao entrar no quarto, viu Paula sentada na cama, vestindo um hobby de renda preta. O rosto era o mesmo das fotos, mas o olhar parecia distante, vazio. Antes que ele dissesse qualquer coisa, a porta atrás dele bateu com força. Um homem enorme, careca, com barba grisalha, bloqueava a saída. O ambiente ao redor começou a se revelar. Fita adesiva sobre a prateleira, cordas grossas enroladas, uma cadeira coberta num plástico num canto. Ricardo tentou negociar, mas não houve tempo. Paula sacou uma lâmina e fez um corte superficial no antebraço dele.
enquanto o homem o golpeava no estômago e jogava contra um armário. Em segundos, seus pulsos foram amarrados com fita e ele foi arrastado até um porão frio e mal iluminado. Lá embaixo, o ar tinha cheiro de ferrugem e urina. A cadeira onde o colocaram estava presa ao chão. Paula desceu logo depois, agora usando um vestido preto com manchas marrons na barra. Sem dizer nada, começou a desenhar símbolos no chão com o que pareciam ser cinzas. Um a um, outros 4 mascarados entraram, trazendo uma câmera, uma tigela com líquido espesso e velas acesas. O canto que começaram a entoar não parecia ter melodia, apenas um ritmo hipnótico. O homem da tigela encostou um ferro em brasa na coxa de Ricardo. O cheiro de carne queimada tomou conta do lugar, fazendo-o morder a língua para não gritar. Uma das mulheres mascaradas começou a riscar a pele dele com uma agulha fina, traçando padrões enquanto sussurrava frases sobre portais e sacrifícios. O calor das velas e a fumaça densa fizeram uma das mascaradas desmaiar, quebrando a concentração do grupo. Ricardo percebeu a corda do pulso esquerdo frouxa por conta de um corte acidental. Usando o pouco de força que restava, ele se soltou, pegou Paula pelo pescoço e a empurrou contra as velas. O tecido dela começou a queimar, espalhando pânico. Ele arrancou a perna de uma cadeira e a usou para golpear o joelho de um dos homens, chutando o outro no rosto logo em seguida. Subiu as escadas tropeçando, quase cego de fumaça, e conseguiu destrancar a porta. Correu pela estrada escura até ser quase atropelado por um caminhão. Desabou no asfalto. O motorista chamou a ambulância e Ricardo acordou no hospital com queimaduras, cortes e costelas fraturadas. A polícia foi até a casa na mesma madrugada. Encontrou velas queimadas, símbolos no chão e manchas de sangue, mas nenhum dos envolvidos. Paula não existia, pelo menos não com aquele nome, e o homem careca também nunca foi identificado. Meses se passaram sem respostas. Ricardo carrega até hoje o medo de que um dia possa cruzar com um daqueles rostos na rua. Desde então, nunca mais marcou encontro em lugar isolado, nem confiou em perfis que surgem com promessas fáceis. Aquela noite mostrou que o perigo pode estar esperando atrás de uma porta, disfarçado sob um convite comum.